de hoje será um porquinho personalizado. Eu vou fazer um porquinho grande e vou pintar com a roupinha do Capitão América, tá? E para fazer esse lindo porquinho, eu vou usar essa garrafa. Ela é de 5 litros, gente, ela é grande. E vamos precisar também de tecido, tá? Tecido e nata de cimento. Então, gente, para cobrir essa garrafinha, a gente vai cobrir com o tecido. Vai deixar um buraco já no tecido, um corte, para depois, quando tiver modelado, a gente abrir o lugar de colocar o dinheiro, tá? De juntar as moedinhas. Então, coloca o tecido bem certinho, vai alisando o tecido, para não deixar nenhuma dobrinha, tá bom? E para dar um volume no pescoço, já coloca, gente, o tecido também. Se não quiser, pode colocar cimento mesmo, massa de cimento. Mas se puder e tiver já o tecido com cimento, já coloca no pescoço para dar um volume. Para quando for modelar, não precisar colocar muita massa, tá? Prontinho, gente. Já secou. Tem que ficar assim desse jeito, tá? Antes de modelar. O tecido tem que ficar bem sequinho, o cimento bem claro, bem assim nessa cor. Aí sim que tá bem seco. Então agora vamos modelar. Esses são os pezinhos. São 4. Eu cortei o isopor redondo e coloquei um arame dentro, tá? Tem um arame dentro reforçado. Então agora eu vou chumbar esses pezinhos no porquinho e eu vou usar o cimento mais do que 1 por 1. Eu vou colocar mais cimento na massa do que areia. E a areia tem que ser peneirada. Então aí eu vou colocar assim os montinhos, 4 montinhos, e chumbar os pés. Eu vou deixar secar de um dia para o outro, tá? Até 2 dias tá bom para secar, para garantir que tá bem sequinho. Essa massa é a massa que eu vou chumbar os pezinhos, tá? É uma massa consistente e bem e com bem cimento, tá? Cimento, mais cimento que areia. Agora eu molho a peça, coloco os montinhos de cimento e vou chumbando os pezinhos, tá? Depois que eu coloco os 4 pezinhos, eu puxo a massa para cima e também eu certifico se está certinho antes de começar, de continuar o trabalho, tá? Então eu vou modelar todos os pezinhos, eu vou rebocar todos os pezinhos e aproveitar também para rebocar a parte de baixo do porquinho. Agora eu vou deixar secar uns 2 dias para ficar bem resistente, para continuar a modelar. Agora que já secou, é hora de modelar. Esse é o lugar que eu vou abrir depois, para deixar o lugarzinho de colocar o dinheiro. Vou colocar também esse isopor nessa parte funda. Então, para rebocar o porquinho, eu tô usando uma massa 2 por 1, 2 medidas de areia peneirada e uma de cimento. E eu coloquei também, gente, detergente. Colocar 1 ou 2 colheres. Coloquei esse isopor porque essa garrafa, ela tem uma parte funda atrás. Então, eu coloquei para não colocar muita massa e o porquinho não ficar pesado. Esse arame, gente, dobrado é para fazer as orelhas, tá? Eu vou chumbar o arame e deixar secar. Só quando tiver seco é que eu vou modelar as orelhas. Agora é hora de modelar os pés, as pernas do porquinho. Colocar aquela parte, gente, gordinha das laterais, da perna do porquinho. Em todas as perninhas. Faça isso em todas as perninhas, tá?
E para dar uma resistência na abertura onde vai colocar o dinheiro, o dinheirinho, tá? Eu vou colocar um arame aqui nas bordas e vou passar a massa de cimento. Gente, a abertura já está pronta, mas o plástico ainda não foi aberto, tá? Eu só vou abrir depois que eu pintar, para não cair nenhuma sujeirinha dentro do porquinho. Então, gente, já estou preparando o porquinho para a pintura. Já estou dando acabamento. Já passei massa corrida de um lado. A massa corrida, gente, que eu uso é assim, consistente. Mas pode usar ela mais molinha também. Eu prefiro usar assim. Eu molho a peça e vou passando e alisando sempre, sem deixar nenhuma pontinha para cima. Procuro deixar sempre lisinho, para secar lisinho, para quando eu for lixar não dá muito trabalho, tá?
Desenhar o escudo, gente, eu vou usar essas tampinhas que eu escolhi aqui, mas pode também usar aquele emborrachado, tá? Eu cortei aqui a estrelinha também com emborrachado, para ficar bem certinha. Eu coloquei aqui essa tampa primeiro, já pintei, só vou retocar a tinta. Agora eu coloco a tampa menor e pinto a parte de fora de vermelho. Depois eu coloco a tampinha menor, faço o risco preto, pinto por dentro de azul, depois eu coloco a estrelinha em cima e pinto de branco. E para ficar mais bonito, gente, eu contorno os detalhes do porquinho com o pincel e tinta preta. A pintura. Eu esquento uma faquinha, gente, que eu já uso para isso mesmo, para abrir a parte plástica do porquinho, tá? E para desenhar a estrelinha, eu pego a estrelinha recortada no emborrachado, passo tinta branca, coloco no lugar certo, pressiono para soltar a tinta. Depois, gente, eu retiro a estrelinha e depois eu só retoco. Aí eu retoco com o pincel para ficar certinho a estrelinha. Prontinho, um trabalho concluído. Eu amei o resultado, eu achei muito lindo. Eu espero que vocês também tenham gostado, que não esqueça de deixar o joinha, compartilhe com os amigos e se não for inscrito, que se inscreva e ative o sininho, tá? Beijo grande, tchau!